Há, sem dúvida, uma exigência que fala forte na sociedade brasileira. Propostas, soluções para a recuperação econômica do Brasil. Vossa Excelência traz uma agenda que propõe segurança jurídica para o ambiente econômico, aquecimento da economia com atração de investimentos. Creio que todos nós, oposição e governo, entendemos que essas metas devem ser buscadas incansavelmente. Mas imagino, pode e deve o governo ousar muito mais. Na direção, por exemplo, senhor presidente, de uma reforma de cima a baixo da estrutura da administração pública brasileira, buscando uma economia possível de cerca de 300 bilhões de reais anualmente, embora gradualmente. Esta é uma reforma inadiável, até para que o governo possa ter autoridade de propor o ajuste fiscal que vem propondo. A outra proposta, senhor presidente, e o governo deve ousar na direção dela, é buscar um programa financeiro que administre de outra forma a dívida pública brasileira, que hoje consome cerca de 7% do PIB anualmente, muito distante, sem simetria com os outros países, inclusive os mais endividados, que gastam do seu PIB menos do que a metade do que gastamos nós anualmente. É preciso que o governo brasileiro possa se inspirar nos programas desses países mais endividados do mundo, para que nós possamos recuar em relação aos gastos excessivos para a rolagem da dívida anualmente. Aliás, dívida que cresce assustadoramente também em razão da política praticada pelo governo de combate à inflação, que promove reajustes constantes na taxa Selic, e nós sabemos que 0,5% de reajuste da taxa Selic significa aumento de 7 bilhões de reais da dívida. 1% de aumento na taxa Selic, 15 bilhões de reais de aumento na dívida pública. Portanto, senhor presidente, louvando a iniciativa de Vossa Excelência, gostaria de pedir mais ousadia. É evidente que cabe ao governo tomar a iniciativa de projetos, como faz Vossa Excelência, na esteira do que deseja o governo. A nós da oposição que cabe fiscalizar, estabelecer fiscalização. Aliás, é preciso que o governo também aprove um programa eficaz de fiscalização e controle dos gastos públicos para conter essa hemorragia interminável nas finanças públicas do Brasil. Nós queremos, senhor presidente, mais ousadia, mais coragem do governo na direção de mudanças fundamentais, com reformas essenciais para o futuro do país. Esta ousadia tem que atingir exatamente a essência da crise. E nós aqui procuramos modestamente, com as nossas limitações, enumerar pelo menos 3 focos da crise, 3 focos essenciais da crise. A estrutura agigantada da máquina pública com gastos exorbitantes, a dívida pública que cresce assustadoramente e pessimamente gerenciada pelo nosso governo e a ausência de um programa de fiscalização e controle dos gastos públicos com eficiência. Muito obrigado, senhor presidente.